Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. Que alegria ter você conosco, saber que podemos acolhê-lo, acolhê-la e fazermos juntos, nesses próximos minutinhos, esse encontro tão especial para a nossa vida de fé cristã, o encontro com Jesus no Evangelho, o Evangelho que ilumina a nossa vida e a nossa pastoral. Hoje já é dia 1º de setembro, é quinta-feira e o Evangelho é segundo Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus às margens do lago de Genezaré. Esse lago, ele simboliza o lugar da missão. Ali havia uma multidão que se apertava ao redor de Jesus para ouvir a palavra, ou seja, tinha muito trabalho para ser feito, mas poucas pessoas preparadas para ajudar nesse trabalho. E nós podemos perceber isso, minha irmã, através do exemplo dos discípulos, que estavam recolhendo as suas redes, ou seja, que estavam desistindo da pesca porque tinham trabalhado a noite inteira e não tinham pescado nada. E se eles não pescaram nada, é porque tinha alguma coisa errada. E a missão de Jesus era ensiná-los a pescar, era prepará-los para a missão. E ele entra na barca, ou seja, ele entra na vida de Pedro e daqueles outros pescadores para ensiná-los a pescar, a trabalhar do jeito certo, pois eles estavam jogando a rede sempre do lado raso, sempre no mesmo lugar. Muitas vezes, nós também repetimos esse mesmo erro em nossas atividades pastorais, em nossas comunidades. Nós também muitas vezes jogamos as redes sempre no mesmo lugar. Continuamos a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, mesmo vendo que não dão certo, e quase nunca nos empenhamos para mudar o nosso jeito de evangelizar. E por isso, muitas vezes, nada pescamos, ou seja, não conseguimos convencer ninguém a seguir Jesus, a caminhar e trabalhar com a comunidade. E também muitas vezes, muitas pessoas recolhem as suas redes, ou seja, desistem da sua missão, simplesmente abandonam a sua tarefa, a sua função dentro da comunidade. Jesus, ele nos ensina no Evangelho de hoje que nós precisamos entrar na barca, ou seja, precisamos assumir e ser fiéis à nossa missão na comunidade de fé. Precisamos nos afastar das margens, ou seja, nos afastar das coisas e das situações que nos acomodam, que precisamos avançar para águas mais profundas e lançar as redes. Pedro resistiu no começo, assim como nós também resistimos muitas vezes e preferimos continuar nas margens,
acomodados nos velhos costumes das nossas comunidades e não queremos aceitar as propostas novas de evangelização, como, por exemplo, tantas propostas e ideias, caminhos novos, melhores para a evangelização, como aquelas que nós estamos recebendo agora em nossa diocese, através do nosso plano diocesano da ação evangelizadora, através das orientações da nossa igreja, dos nossos bispos do Brasil. Vejamos, meu irmão, minha irmã, que somente quando Pedro obedeceu à palavra de Jesus e lançou as redes nas águas profundas, somente quando ele mudou o jeito de pescar, obedecendo a Jesus, é que ele teve a grande surpresa do tamanho da pesca. E mesmo ele achando ser indigno de estar com Jesus por não ter acreditado nele desde o começo, Jesus chama ele e aos outros pescadores para segui-lo e se tornarem pescadores de gente, ou seja, para ajudá-lo a salvar as pessoas das forças do mal e do pecado e deixarem de ser pescadores que duvidam da sua palavra. E Jesus, ele faz a mesma coisa com a gente quando o deixamos entrar no barco da nossa vida. Se dermos a ele essa acolhida e essa abertura, se nós aprendermos a ser mais humildes e obedientes a ele, ele também vai nos preparar, também vai nos dar mais coragem e capacidade para lançarmos as redes em águas mais profundas e pescarmos muito mais gente, ou seja, para ajudarmos a aproximar muito mais gente, muito mais pessoas da alegria da vida divina, da vida cristã, da vida comunitária de fé. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te conserve na alegria e na paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua agradável companhia no dia de hoje. Te espero amanhã para o nosso novo encontro, se Deus quiser.